Estamos apresentando Notícias da FM. Balanço Econômico. São 6h41. É hora do Balanço Econômico com o economista e presidente da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial, Márcio Borba, trazendo o tema Teto de Gasto do Governo Federal. Boa noite, doutor Márcio Borba. Boa noite, Fernanda Cristina, Rádio Nasa FM. Programa é Notícia das 6. Hoje o Balanço Econômico vai tratar de um assunto que está sendo muito falado: teto de gastos do governo federal. O histórico descontrole das contas públicas brasileiras teve um capítulo importante em 2016, com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, estabelecendo o teto de gastos. Na oportunidade, chefiava a economia o ministro Henrique Meirelles, hoje secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. O presidente, na época, era Michel Temer. Esse mecanismo de controle do orçamento limita o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação registrada nos últimos 12 meses, a partir de junho do ano anterior. A medida envolve os gastos dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública. O controle das contas públicas colabora para uma taxa básica de juros menor e, consequentemente, menores gastos do governo com serviço da dívida, possibilitando a disponibilidade de mais recursos para investimento e geração de empregos. Além dos benefícios diretos, também criou a PEC pisos nas áreas de saúde e educação. Assim, essas áreas não ficariam mais ao sabor das receitas do governo. Os pisos são corrigidos pela inflação do ano anterior. Desta forma, se preserva o investimento mínimo continuado em saúde e educação. Também estava previsto que, após a aprovação da PEC do teto de gastos, o governo federal teria que providenciar outras reformas que a complementassem. Caso das reformas que reordenassem as despesas obrigatórias, que representam aproximadamente 90% do total do orçamento. Por exemplo, previdência, despesas com pessoal, despesas sociais e benefício de prestação continuada, o BPC. O objetivo é reduzir o nível dos gastos obrigatórios e liberar mais espaço no orçamento do governo para as despesas discricionárias, que são aquelas despesas de livre gestão do governo e do parlamento. Ocorre que só em 2019, já no governo Bolsonaro, tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Por outro lado, o presidente Bolsonaro desautorizou outras propostas para abrir mais espaço no teto de gastos, como, por exemplo, alterar as regras do abono salarial, congelar o benefício de aposentados e pensionistas por 2 anos, restringir o seguro-desemprego. No entanto, o governo Bolsonaro aprovou uma PEC para permitir o pagamento da cessão onerosa, que são recursos obtidos por meio do petróleo do pré-sal para beneficiar estados e municípios. Em 2020, foi obtida outra mudança para atender o auxílio emergencial da Covid e preservar a norma do teto de gastos, que foi a PEC emergencial. Essa PEC emergencial tratou de que o governo, sempre que as despesas obrigatórias ultrapassarem 95% das despesas totais, sob controle da regra do teto de gastos, possa acionar alguns gatilhos. Ao fim e ao cabo, esta boa medida de controle dos gastos veio para ajudar no saneamento das contas públicas e em benefício de todos. Por exemplo, em 2020, o teto federal de gastos encerrou o exercício com folga de 52,1 bilhões de reais, resultado que testemunha o sucesso da iniciativa e a boa gestão dos gastos públicos federais no governo Bolsonaro. Na linha de preservar o teto de gastos conciliado com as necessidades emergenciais da nação, exemplo da PEC emergencial, o governo federal propõe nova medida para valer a partir de 2022,
que acaba com o descasamento entre a correção do teto de gastos e a correção das despesas obrigatórias. Medida salutar, que nos parece um alinhamento desejável e meritório, podendo proporcionar um melhor equilíbrio entre o teto de gastos e as despesas obrigatórias. Adicionalmente, propõe o governo federal que nesta nova medida, que já tramita na Câmara dos Deputados, haja um escalonamento do fluxo de pagamento dos precatórios, motivo pelo qual ganhou a identificação de PEC dos precatórios. Desta forma e desse jeito, o Brasil segue preservando uma das melhores iniciativas de controle dos gastos públicos de sua história, implementada em 2016 pelo governo Michel Temer e que segue trabalhando para manter e ampliar programas sociais, notadamente de combate à fome. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Balanço Econômico. Notícias das 6. Seu encontro marcado com a informação.